O Coliseu foi um cemitério na Idade Média. Chegou a ser um cemitério, porque passou pela sua... O cemitério, Coliseu, as coisas que eu aprendi no Coliseu... Primeiro tem um monte de fantasma no Coliseu. Algumas coisas aqui. Agora, uma coisa interessantíssima no Coliseu, e principalmente a gente falando em entretenimento, e veja como a gente não tá tão diferente. Como a gente adora assistir Pão e circo. o Pão e Circo, que foi um grande... O Pão e Circo foi uma ideia que veio de Vespasiano, exatamente pela crise que ele herdou do Nero, porque o Nero fez o quê? Acabou, quando ele queimou Roma, o Nero é tido como anticristo. Virou uma bagunça chegou do Nero. O Nero virou um anticristo por quê? Quando teve... E muita gente questiona até a loucura do Nero. Ninguém sabe se ele mandou botar fogo em Roma ou não. Porque as atitudes sequentes dele não foi de maluco. Então pegou fogo em Roma. Muita gente falou que era o Nero. Imagina, Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes. Já gigante para aquela época. 70% da cidade foi queimada. Todo lugar que as pessoas moravam, 70% das pessoas estão desabrigadas. Todo mundo foi bater na porta falando, ô imperador, e aí, mano? E o Nero falou, quem fez isso não fui eu. Todo mundo tá falando que foi você, Nero, que você botou fogo. Quem botou fogo foi Paulo, que a esse tempo... Desculpa, foi Pedro, que a esse tempo organizava ainda com alguma dificuldade uma religião nova, que era o cristianismo. Então, Nero acredita o incêndio a Roma, que ninguém cai no papo dele, tanto pela incompetência, pela omissão ou pela ação dele ter queimado, mas a eles. Mas é o início da perseguição aos cristãos aí. Então, o início da perseguição dos cristãos não é só porque era Jesus, não é só porque era o Messias. Também houve uma incitação a isso. Por causa desses motins, né, digamos. Então, houve essa incitação também. E aí, o Vespasiano falou, eu preciso dar um jeito de animar isso aqui. O pessoal, o império em risco, né, a ordem, a dinastia em risco. E ele criou o Coliseu meio para isso, meu. Pão e circo é daí. É daí, né? Você sabe, sim. Pão e circo é daí. E ele organizou lutas de gladiadores, as pessoas amavam lutas de gladiadores. Até hoje, a galera, gente assiste o UFC, é luta de gladiador, pô. O Big Brother é luta de gladiador. Mas aí já dá pra abrir uma vertente psicológica. Né? Mas é uma briga, mas é as pessoas se destruindo ali, como, né? E é interessante que, você imagina, eles vendiam, pra ver como a galera era sádica, doida, eles vendiam o sangue dos gladiadores em espumas, pegava esponja, xoxava no sangue, vendia, o cara espremia a esponja na boca do público, porque falavam que tinham propriedades espirituais, mágicas, a força, não sei o que. De brincadeira. Uma maluquice. O Coliseu, a história sobrenatural do Coliseu é maravilhosa. É sensacional. Lá aparecia... O Vespasiano, ele começou a construção, mas quem terminou foi Tito. Ele morreu antes de vir, então o Vespasiano é um que aparece. Júlio César é um que aparece lá. O Júlio César também tem uma história assim. O Júlio César foi cremado. Morreu, foi cremado, foi assassinado, né? Até tu, Brutus. Né? Brutus. E aí, ele foi cremado, porque era o hábito romano da cremação. Colocaram ele numa urna de chumbo. E ele foi, depois de um tempo, levado para um obelisco no Vaticano. Aquele obelisco no Vaticano, a história diz, pelo menos imagina, Assis de Júlio César ficava ali, porque existia uma conjugação entre o Império e a Igreja Católica, né? Há muito tempo eles se fundiram. E aí dizem que o Papa que determinou a retirada, não sei se por que razão, acho que uma época em que a Igreja também queria se dissociar do poder político e burocrático, sem deixar de mandar, mas... E fez furos, e aí o pessoal falou que ao furar as cinzas, o espírito de Júlio César fugiu, então ele aparece também no Coliseu. E esse é um dado legal também da gente falar, porque os romanos acreditavam que os espíritos ficavam próximos aos corpos. Então aquelas catacumbas, quando começaram a ser usadas também por romanos, elas ganharam extensões monumentais. A catacumba de São Calixto, eu fui numa catacumba, tem 20 quilômetros de extensão de galeria. A catacumba de São Sebastião tem 12 quilômetros, porque os romanos acreditavam que os espíritos precisavam de espaço para andar. Deixa eles aqui nas catacumbas andando, depois eles voltam pro seu corpo, para eles não vêm aqui para Roma, eles não vêm aqui para a cidade, deixa esses caras aí. E aí eu fiz uma pergunta pro padre, padre, mas por que os romanos destruíram as catacumbas, já que existia essa perseguição? Se eu não me engano, Valeriano determinou a cobertura
das catacumbas, as catacumbas não foram destruídas. Vedar, né? Porque os romanos respeitavam demais a morte. Eles respeitavam demais esse espírito que eu te falei, de proteger os restos mortais de soldados, inimigos, adversários atual dos italianos. É o ritual da morte. Eles morriam de medo. Na verdade, eu não sei se era respeito ou era medo, ou se eram as duas coisas, mas tinham medo também, até por acreditar que os espíritos acompanhariam suas almas. Eles acreditavam na existência das almas, então eles não destruíam esses grandes memoriais, né, que no final foram se tornando isso, para as almas também. Mas onde que no Coliseu, que é um cemitério que você falou que é... Teve na Idade Média, o Coliseu caiu em decadência. Né? Bom, o que eles foram fazendo? Eles foram subindo o sarrafo. Aí chegou um tempo que não tinha mais como animar o povo. O cara botava primeiro o gladiador para lutar contra si. Legal, uma hora enjoou. Pô, já cansei de ver um matando o outro. Aí botava cristão para lutar com um leão, com um tigre. Pô, o tigre sempre ganha, o leão sempre ganha. Perdeu a graça. Os caras começaram a queimar preso. Eles pegavam preso. E chamar as pessoas para assistirem. Todo mundo pagava para entrar. Dá para ver gente queimando, simulando o inferno. E eles não vão passar, eles vão passar por isso quando morrerem, mas olha aqui como é que é lá. Eles queimavam os caras lá e tem todos esses registros desses acontecimentos. E um dia caiu em desuso, e aí acabou se tornando na Idade Média um cemitério mesmo. Tanto que tem uma passagem muito interessante de um escritor italiano famoso, que esqueci o nome, mas depois, se quiser, eu te mando. Ele fala que ele fez uma experiência, inclusive com um sacerdote que era adepto da necromancia, e eles fizeram lá um paranauê, lá, não sei o quê, e ele abriu um portal que encheu de espírito numa noite, o espírito dos gladiadores e não sei o quê. Fato que até hoje o pessoal ouve rugido, ouve grito, ouve barulho de... Caramba, que demais não, essas demais. histórias. Essas histórias... Não, Roma é legal demais. Aqui é demais também. São Paulo também é sensacional.